algumas preocupações que o Ministério Público do Trabalho tem em relação a esse projeto de lei. São basicamente 3 questões estruturais que nos causam preocupação e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa audiência pública hoje. O primeiro trata da caracterização dessas empresas que atuam como plataformas digitais como meras intermediárias. Isso está escrito no artigo 2º do projeto de lei. Qual que é o principal problema que o Ministério Público do Trabalho vê em relação a isso? O projeto de lei considera que essas empresas elas não fazem mais do que aproximar um motorista e um cliente, quando a gente sabe que elas fazem muito mais do que isso. Essas empresas impõem diversas regras e atuam no setor econômico que elas dizem que operam. E não sou eu só que estou dizendo isso, não é nem só uma visão do Ministério Público do Trabalho essa. Nas investigações em que a gente conduziu no âmbito das nossas procuradorias, a gente teve a oportunidade de verificar a forma pela qual essas empresas se cadastram e pedem registro no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso é fundamental porque permite às empresas o uso exclusivo da marca em todo o território nacional e poder ter os benefícios de explorar essa marca de forma exclusiva. Então, do ponto de vista da organização do negócio, faz muito sentido fazer o registro no INPI de acordo com a atividade econômica que, de fato, a empresa exerce. E, realizando análises nesse banco de dados, o Ministério Público do Trabalho identificou que essas empresas pedem o registro como empresas de transporte. Elas não pedem o registro como empresas de tecnologia, elas não dizem que são meras intermediárias, elas dizem que são empresas de transporte. Isso é um ponto fundamental para a gente entender do que a gente está tratando aqui. Ainda nesse tema, me parece que caracterizar essas empresas como meras intermediárias, e o projeto não trata disso, deputado, tem algumas consequências do ponto de vista tributário e consumerista, que é importante da gente pensar. Do ponto de vista tributário, a carga tributária em face de uma empresa de transporte, ela é muito maior do que uma empresa, do que se ela é uma mera intermediária. Escolhendo classificar essas empresas como intermediárias, prevalecendo o conceito que está no projeto de lei, a gente está diante de uma renúncia de recolhimentos de erário para o Estado, que isso vai acabar levando à incapacidade de realizar determinadas políticas públicas, que poderiam, inclusive, ser direcionadas para esses trabalhadores. Do ponto de vista do direito do consumidor, prevalecendo esse entendimento que está no projeto de lei, se um cliente tiver algum problema do ponto de vista da prestação de serviço, ele vai ter que acionar o motorista. Parece para vocês que o motorista seria a melhor pessoa para dar uma resposta diante de uma falha na prestação de serviço, ou seriam essas empresas que exploram essa atividade? Isso me parece que é fundamental da gente levar em consideração, inclusive do ponto de vista aqui do direito do consumidor. Então, a gente vê alguns problemas em relação à forma pela qual a empresa é caracterizada no artigo 2º. No artigo 3º, existe a definição, a classificação, a caracterização do que é o trabalhador autônomo por plataforma. O projeto de lei considera que é suficiente caracterizar o trabalhador autônomo por plataforma preenchendo só 3 requisitos. O primeiro é ter liberdade para escolher quando começar a trabalhar, não ter exclusividade e não existir um tempo mínimo à disposição da empresa. Vejam que essa é uma tentativa de se contrapor ao que supostamente a CLT estabelece como requisitos para a relação de emprego. Só que nenhum desses 3 requisitos está na CLT como uma forma de você caracterizar uma relação de emprego. Primeiro ponto, exclusividade. Isso nunca foi um critério para classificar uma pessoa como empregado. A gente tem diversos grupos de trabalhadores que são conhecidos, inclusive, por terem mais de um vínculo empregatício, e isso não é impeditivo para ele ter mais de um emprego. Profissionais da segurança, da educação, da área da saúde, têm vários empregos. Isso não é um problema. Em relação à liberdade de trabalho e inexistência de tempo mínimo à disposição, o contrato de trabalho intermitente, deputado, que foi recentemente introduzido na CLT por meio da reforma trabalhista de 2017, diz que o trabalhador pode escolher quando trabalha, ele pode recusar uma oferta de uma chamada de trabalho do empregador, sem que isso descaracterize, sem que isso desnature a subordinação. Então, a gente não está diante de alguma situação que é contrária ao que a gente tem na caracterização de uma pessoa como empregada na nossa CLT. Então, essa é uma outra situação que me parece importante de levar em consideração. Até porque, para a gente poder classificar e para que os motoristas de fato tivessem uma autonomia da atividade deles, eles deveriam ter um poder de poder precificar o valor da corrida, eles deveriam poder rejeitar corridas sem sofrer nenhum tipo de punição, eles deveriam não sofrer nenhum tipo de bloqueio por conta de avaliações negativas ou abaixo da média que a empresa estabelece de forma unilateral. Os motoristas não deveriam ter a quantidade de trabalho e o rendimento médio mensal deles influenciado pela média de avaliações que eles têm. Só que o projeto não traz uma linha sobre isso, e aprovando do jeito que ele está hoje, vai ser considerado como trabalho autônomo, mesmo a empresa tendo todo esse poder em face desses trabalhadores. E eu convido vocês a levar algo em consideração em relação a isso. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, deputada, em face da Uber,
em 2021 e a sentença foi prolatada, foi divulgada no ano passado, em 2023. Essa sentença ficou muito famosa por conta do valor do dano moral coletivo que o juiz deu. Mas o fundamental naquela ação civil pública e naquela decisão não é o valor do dano moral coletivo. É a análise que o juiz faz das provas que foram produzidas naquele processo. No âmbito daquele processo, o Ministério Público do Trabalho e a Uber fizeram um negócio jurídico processual em que a empresa forneceu uma série de dados em que o Ministério Público teve a oportunidade de fazer uma análise desses dados e produzir um relatório mostrando para o juiz como que se dá a dinâmica de trabalho desses motoristas. Fazendo a análise desses dados, a gente chegou a umas conclusões que foram centrais para o juiz entender que existe vínculo de emprego nos moldes em que essa relação se dá hoje em dia, que é o quê? As notas que os motoristas recebem influenciam a precificação da atividade, a distribuição do trabalho, a quantidade de ofertas de viagem que eles têm, as punições que eles recebem. Então, o que a gente mostrou com os dados que a própria empresa mostrou nos autos? Que quanto maior a nota do motorista, maior a quantidade de trabalho que ele recebe. Quanto maior a nota do motorista, maior a remuneração que ele tem. Quanto maior a nota do motorista, maior as promoções que ele vai receber. O Ministério Público do Trabalho também mostrou que as taxas de aceitação e cancelamento, elas influenciam na distribuição das atividades. Então, quanto mais corridas o motorista aceita e quanto menos corridas o motorista cancela, mais ofertas de viagem esses motoristas recebem. A gente mostrou isso com dados da própria empresa nessa ação civil pública. Então, me parece fundamental levar isso em consideração. Um outro ponto estrutural que é importante e que a gente quer tratar aqui é em relação ao artigo 5º. O artigo 5º veda, de forma absoluta, o reconhecimento da relação de emprego quando identificadas todos esses elementos que eu acabei de mencionar para vocês, que acontece hoje no dia a dia da empresa. Qual que é o problema que a gente tem em relação a isso? A gente está diante de um rol ali de 5 incisos que vedam qualquer possibilidade de ser, de fato, identificado um controle que a empresa exerce em relação aos motoristas. E isso coloca o Brasil na contramão do mundo. A gente tem uma série de iniciativas legislativas, deputado, em curso hoje, que já foram aprovadas na Espanha, no Chile, em Portugal e na União Europeia, que não existe nenhuma disposição que impede o reconhecimento do vínculo empregatício. No caso de Portugal ainda, finalizando a minha fala, no caso de Portugal, foi introduzido o artigo 12A no Código de Trabalho português, que se reconhece a existência de uma presunção de contrato de trabalho quando reconhecido algumas características. São as mesmas características que estão no artigo 5º e que impedem o reconhecimento do vínculo. Então, vejam, a gente vai estar diante de uma situação completamente antagônica em Portugal e no Brasil, sendo que me parece que é mais interessante, até do ponto de vista do poder que cada parte tem nessa relação, permitir que a empresa mostre que ela não está, de fato, numa relação de emprego. Se identificados esses elementos de controle e direção, como é a solução portuguesa que é dada ali no Código Português.